Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou continuar o tema sobre baixa autoestima. Você que ainda não viu o primeiro vídeo, vai lá no meu canal de YouTube, Márcia Rosa, e assista para você poder entender o contexto dessa história. E o tema dessa série que eu estou fazendo, que termina amanhã, é sobre baixa autoestima. E para falar sobre baixa autoestima, eu escolhi uma personagem da Bíblia chamada Lia. A baixa autoestima tem muito a ver com o nosso olhar para nós mesmos e o nosso olhar para o outro, para a vida. E a forma como nós nos colocamos, a forma como nós nos enxergamos, e isso acarreta muitas coisas ruins para a nossa vida. Um exemplo disso é a comparação, a rivalidade. E Lia e Raquel vivenciaram isso. Lia viveu essa rivalidade com Raquel e Raquel, de uma certa forma, também viveu uma rivalidade com Lia. Porque se nós lermos a história de Jacó, do capítulo 29, 30, 31, nós vamos ver que em partes, quando Raquel ainda não tem filhos, ela vê Lia dando muitos filhos a Jacó, ela começa a ter inveja de Lia, porque, ou seja, ela tem um amor de Jacó, que é o sonho de Lia, era ter esse amor, e Lia tem filhos e sonha ter o amor de Jacó. Então elas viviam essas rivalidades, ou seja, elas não tinham tempo para reparar o que elas já tinham, elas estavam sempre olhando o que a outra tinha. Então, ou seja, elas não tinham contentamento. Mas, olhando também no contexto histórico, uma mulher que não tinha filhos era vista como amaldiçoada na cultura judaica. Ela não era bem vista na sociedade. Ela era vista como uma amaldiçoada. E na cultura judaica tinha muito isso. Essa questão de, por eu não ter algo, eu ser amaldiçoado por Deus. Se eu não estiver bem e não prosperando, Deus não está comigo. A sociedade daquele tempo via dessa forma. Por isso que vou abrir um parênteses aqui, por isso que em alguns contextos Jesus encontra um cego de nascença e ali os discípulos perguntam: Senhor, quem é que pecou? Ele ou os pais deles? Porque eles carregavam na cultura judaica essa questão de que se alguém nasce com algum defeito, se alguém nasce defeituoso, ou até mesmo ali com a esterilidade, era uma maldição. Então, ou seja, eles viam a maioria das coisas ruins como maldição. Então, Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele diz assim: nem ele pecou e nem os pais dele pecou. Isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, aqui eu abro um parênteses para nós tomarmos muito cuidado com essa questão de tudo de ruim que acontecer é uma maldição. Nem sempre há casos que sim, há casos que não. Há situações que o Senhor permite para a glória do nome dele. Então, nós temos que sempre colocar na balança. Existe a questão da maldição? Existe, mas nem sempre, nem tudo é uma maldição. Existem situações que o Senhor permite para a glória do nome dele. Então, eu só abri esse parênteses aqui para que nós possamos entender esse contexto. Não é porque às vezes alguma coisa na nossa vida dá errada que Deus não está conosco, porque alguém está em pecado. Não, problemas acontecem na vida. Os problemas fazem parte da vida. Agora, a forma como eu vou encarar esse problema é que vai trazer totalmente a diferença. Então, ou seja, os problemas existem, os dias maus existem, mas o Senhor nos deixou uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu só fiz esse parênteses aqui para nós entendermos aquele contexto histórico. Então,
Uma mulher ter filho naquele contexto tinha um peso muito grande. Então, toda mulher sonhava em ter filhos porque era algo assim, de tradição mesmo. Então, não ter filho era ser vista como uma amaldiçoada, não ser vista, não ser bem vista pela sociedade. Era como se Deus não estivesse com ela, era como se o ventre dela fosse seco, como se ela fosse amaldiçoada. Então, mas isso era uma visão da sociedade, assim como a sociedade faz hoje. Algumas pessoas colocam na balança se Deus está conosco pelas coisas que nós temos, mas de fato não é. Deus ele está conosco tanto na abundância quanto na escassez. Então, é esse ponto que eu queria frisar aqui. Então, Lia, por Deus ver que Lia era desprezada, ela era infeliz, ele abre a madre dela e ela começa a gerar. Lia tem uma fertilidade com ela, que está escrita aqui no livro de Gênesis, no seu capítulo 29, no seu versículo 31, que diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu ele o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Tá vendo? Lia buscava o amor de Jacó, porque ela via que Raquel era a preferida de Jacó. Então, quando ela tem ali o seu primeiro filho, quando ela gera, olha onde está a visão de Lia. Certamente o meu marido me amará, porque Raquel não tem filhos. Olha a rivalidade. Aí, olha a falta de amor próprio, a falta de si. E olha o que ela faz. Aí ela começa a gerar. E ela gera de novo, e quando ela gera, certamente meu marido me amará. E aí ela vai gerando, ela gera o primeiro filho, ela gera o segundo filho, ela gera o terceiro filho, ela gera o quarto, o quinto e o sexto. Fora o que ela dá para a concubina para dormir com o seu marido. Então, olha o grau que Lia chegou. Ela começa a se encher de filhos, tentando buscar o amor de Jacó. Mas não adianta, os olhos de Jacó continuam em Raquel, porque o amor dele era por Raquel. Então, o que acontece? Márcia, Raquel gerou também, mas só que eu entendo que Raquel ela demorou um tempo para gerar, porque Deus estava vendo a infelicidade de Lia e ele queria trazer para ela um pouquinho de alegria também. E o que acontece? Passa-se um tempo e olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 30, no seu versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescentará outro filho. Então, Raquel, Raquel, ela tem José, né, ali como seu filho, depois ela vai ter um outro filho, então ela gera também, mas eu tô querendo trazer aqui o contexto de como Lia, ela vivenciou essa história, como mulher, como ser humano, então ela viveu esse conflito de buscar o amor do marido e não conseguiu, porque na verdade o que Lia precisava era buscar o amor dela para com ela, o seu real valor, a sua real identidade. Então, o que nós podemos aprender aqui nesse contexto? Que não adianta nós procurarmos tentar preencher os nossos vazios com paliativos. Não adianta a gente tentar ficar buscando o amor do outro se nós não temos o amor nem de nós mesmas. Então, é esse contexto que eu quero trazer para nós e que nesse dia de hoje que nós possamos parar para refletir
o que nós temos buscado, que tem nos esgotado, que tem tirado a nossa força, que tem tirado o nosso vigor, tentando buscar a atenção talvez de alguém, um amor de alguém, que de fato talvez nunca vai nos dar esse amor. Porque na verdade nós precisamos nos dar esse amor. Então é sobre isso que eu quis trazer no dia de hoje e que você possa ficar com essa reflexão. Você tem buscado o olhar de quem? O amor de quem? E você não tem conseguido e você tem tentado preencher com paliativos. Talvez é de um pai que na infância você não teve esse amor e hoje você busca em amigos, em pessoas e você não encontra e você não vai encontrar. E você se sente frustrado, talvez você tente encontrar esse amor em relacionamento e você faz de tudo nesse relacionamento, se sujeita a tudo, até mesmo a perder, a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, e você acaba se perdendo de si e nunca vai conseguir conquistar esse amor. Porque de fato a gente precisa aprender a ser inteiro para entrarmos num relacionamento inteiro. E aí sim nós vamos ser completos, vamos ser felizes assim de verdade. Ah, Márcia, feliz de verdade sem problemas. Não, com pacote também tem problema, tem dificuldade, mas vai ser de uma forma mais leve. Então é esse contexto que eu quis trazer para nós, que nós venhamos refletir como está a questão da baixa autoestima em nós. Qual é o tempo que você está vivendo? Talvez você está vivendo se comparando. Ah, porque olha, fulana tem. Olha, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A comparação, ela nos destrói. Ela nos faz viver sempre olhando para o outro. E nunca por aquilo que nós já temos, onde nós já estamos, aquilo que nós já conquistamos. Então, olha que interessante, Lia, ela tinha filhos. Então, ela tinha o que toda mulher sonhava naquele tempo, que era gerar, era perpetuar a geração dela. E não ser vista como uma mulher de ventre seco, de uma mulher amaldiçoada. Mas mesmo assim, ela vivia de olho no amor de Jacó. Ela queria ter o que Raquel tinha. Mas ela viveu nessa busca incansavelmente. E ela não obteve esse amor, porque o amor de Jacó era para Raquel. E Raquel, mesmo sendo amada pelo seu marido, tendo os olhos todos para ela queria ter filhos e não estava satisfeita. E falou com Jacó, Jacó, me dê filhos, senão eu morro. Então olha que contexto desafiador. E ela sentiu inveja, tá escrito que ela sentiu inveja de Lia. Então elas viveram esse conflito entre irmã, entre relacionamento e esse desafio. Então, esse contexto que eu trago para nós hoje, que nós possamos parar para pensar de que forma eu tenho me colocado na sociedade, de que forma eu tenho me colocado nos meus relacionamentos, o que eu tenho buscado fora de mim e o que eu preciso buscar dentro de mim, para o meu crescimento, para a minha melhoria. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que você goste e que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e seja edificado pela palavra de Deus. E amanhã eu vou fazer o fechamento com o último vídeo falando um pouquinho mais sobre a baixa autoestima. E aí eu vou dar uma dica para nós sobre como buscar melhorar a nossa autoestima. Tá bom? Um abraço e até amanhã.